Olha, agora a gente vai falar sobre um assunto que a mulherada gosta demais, né? Vamos falar sobre pílulas anticoncepcionais. Além de ser usada para evitar a gravidez, gente, ela também pode proteger mulheres contra algumas infecções genitais. E a nossa ginecologista Marcela Furtado, ela já está aqui, vai tirar todas as nossas dúvidas sobre este assunto. E é claro que você é nosso convidado para participar do nosso programa, tirando suas dúvidas pelo WhatsApp da gente, tá? Então manda já tua pergunta, seja áudio, seja uma pergunta por escrito, não importa. É só você mandar a partir de agora no 981457570. 981457570. E vamos embora aí começar o nosso manhã. Tudo bom, doutora Marcela? Tudo bem, Marília. Um prazer estar aqui. Bom dia a todos. Obrigada pelo convite. Um prazer poder contribuir sobre um assunto tão importante. É eu só verdade, posso fazer né? só uma correção. Sim, sim. De maneira geral, as pílulas contraceptivas e todos os métodos contraceptivos, exceto os preservativos, eles não protegem contra as infecções sexualmente transmissíveis. Exato, exato. Isso é o mais importante, né? Porque muitas vezes a paciente toma e acha que está protegida, né? Na verdade, não está. Está protegida contra a gravidez. Em alguns casos, a gente pode tratar algumas doenças. Sim. Mas como prevenção, é sempre importante frisar que a camisinha, seja masculina ou feminina, é quem evita essa questão das doenças sexualmente transmissíveis. É verdade, é mesmo. Olha só, qual que é a eficiência da pílula? A gente sabe que a pílula, hoje em dia, está sendo vendida aí. É vendida na farmácia para quem quiser comprar, tá lá exposta, né? Mas, assim, a eficiência que a pílula faz, né, no corpo da mulher, quando ela está querendo tomar já para evitar um certo tipo de gravidez, né? Certo. Vamos dizer assim. Porque tem mulheres que tomam pílulas, outras tomam outras coisas, injeções, tem outros tipos de contraceptivos. Mas a pílula em si, né, qual é a eficiência dela? A chance de dar errado, né, é mais ou menos de 0,1%. Então, assim, no uso correto da pílula, a chance de engravidar é muito baixa, né? Ela gera um processo de contracepção, porque ela evita a ovulação, né? Tendo em vista que para ocorrer uma gravidez é necessário ter a ovulação da paciente e também alguns outros fatores, assim como altera o muco cervical, né? Certo. Esse muco é importante para que o espermatozoide entre no útero e encontre o óvulo da paciente. Então, com essas duas formas, de maneira grosseira, ela consegue evitar, né, uma gestação. O que acontece? Muitas pacientes têm o esquecimento, né? Principalmente as adolescentes. Ah, doutora, eu tomo um, esqueço 3. Então, nesses casos, né? Aí não tem como a gente esperar que ela tenha eficácia, né, por correta, direitinho. Até porque esses índices, né? A gente chama até índice de pill, que é super baixo da pílula, ele é para uso correto, Sim. que é todos os dias, de preferência no mesmo horário ou o mais aproximado possível. Claro que se ocorreu algum esquecimento, né, até 4 horas, a maioria das bulas, elas advogam que não existe nenhuma alteração do ponto de vista do poder de contracepção. Mas, por exemplo, se a paciente esqueceu uma pílula, né, era hoje, lembrar amanhã, ela é indicada a tomar a pílula do dia anterior e mesmo assim continuar tomando a pílula do dia vigente. Certo. Claro que quanto mais pílulas esquecer, infelizmente maior é a chance risco, né? de uma gravidez, né? Eu vou pedir para colocar aquela foto que está segurando assim a cartelinha. Coloca aí, Daniel. Isso, essa aí, tá? Deixa ela paradinha aí, ok? Se puder dar um zoom, ótimo. Pode colocar na tela. Mas dá para colocar a tela cheia? Doutora, bora lá. Vamos lá, para a gente explicar melhor aqui como é que se toma a cartelinha. Bora lá. Começando ali pelo número 1. Seria naquela setinha de cima lá? O número 1 é o dia 1, sim, né? E aí sempre começar no primeiro dia da menstruação. Então, eu menstruei hoje, qualquer horário. Tem que ser no primeiro dia da menstruação? O ideal é no primeiro dia. E se a pessoa começar a tomar depois que a menstruação vai embora? Pode ser também? Então, por exemplo, no quinto, no sexto, aí você tem que entender que você não está protegida naquele mês. Certo. Entendeu? Então, assim, começou... E aí, assim... É super intuitivo, só seguir a seta, né? Não tem muito segredo. Essa pílula, por exemplo, ela tem uma única dosagem hormonal, mas existem algumas pílulas, né, que elas têm uma alternância da concentração, né, de hormônio de acordo com o que vai passando os dias. E geralmente isso é sinalizado por mudança na coloração. Certo. Mas nem todas têm essa advertência. Então, essas pílulas que a gente chama de multifásica, ou seja, ela tem várias concentrações, ela é mais similar ao ciclo natural de uma mulher, do ciclo menstrual,
Porém, elas têm que ter mais cuidado ainda com a tomada. Porque tem pacientes que ela tem uma na bolsa, uma em casa, uma no carro. Miséria. E aí em todo... Mas isso é verdade. E aí em todo lugar você vai tomando a que está mais próximo de você. Mas isso tem uma maior chance de você acabar tomando a dose errada para aquele dia. Eu não duvido não, viu, que tem gente que faça isso não. Ah, viu? já escutei muitas coisas. Meu Deus do céu. Vamos lá, então começa ali e aqui vem e termina no 21º. Peraí, essa daqui é de 21º. Tem de 28 dias também. Tem. E aí, é correto tomar qual? Então, isso, na verdade, vai depender de cada paciente. Toda paciente me pergunta qual é o melhor método. Não existe o melhor método. Existe o método que melhor se adapta a mim, a você e a cada mulher. As pílulas, elas podem ser de 21 dias, que aí para simular um ciclo de 28 dias, que geralmente é a duração de um ciclo menstrual sem uso de qualquer método contraceptivo. E aí você faz uma pausa de 7 dias. Existem pílulas de 24 dias, que faz uma pausa de 4, e existem pílulas de 28 dias, que são pílulas contínuas. Sejam para fazer uma pausa para a menstruação ou não. Isso aí ou seja, acabou a de 28, continua tomando? Aí acabou 28 hoje e amanhã já começa uma outra cartela. Ah, gente, então quer dizer que aquela cartela que tem mais uns comprimidinhos a mais é para tomar? É para tomar. Mesmo descendo a menstruação. Perfeito. Tem algumas que justamente para diminuir esse efeito de esqueci quando é que eu tenho que voltar, ela tem 28 comprimidos. Geralmente os últimos 4 eles são placebos, né? São só para a paciente não esquecer que tem que tomar naquelas datas e aí seguir. Porém, existem algumas pílulas que são realmente 28 dias de medicação, né? E lembrar que, já falando que medicação, anticoncepcional é medicação, né? É um hormônio sintético que a gente precisa de avaliação médica. Existem muitas pacientes que chegam, doutora, eu tô tomando essa porque minha amiga falou, né? E a amiga é sempre alguém de confiança, se deu certo com ela, porque não vai dar certo comigo. Então é importante a gente ter isso em mente, porque existem particularidades de algumas pílulas que não podem ser usadas por algumas pacientes. Por exemplo, o estrogênio, que está presente na maioria das pílulas que são combinadas, né? Ele é contraindicado para pacientes com histórico de, por exemplo, enxaqueca, que tem aquela com aura, que a gente chama, aqueles pontinhos brilhantes, por exemplo. Né? É contraindicado para mulheres durante a amamentação, porque ele passa pelo leite materno e pode, né, acelerar um processo de puberdade no bebê. Então, assim, são várias questões que, juntamente com o médico, a gente vai poder optar e decidir, né? E aí, assim, não são só as pílulas, né, que elas fazem essa questão da contracepção. Tem os tratamentos hormonais também por forma de dispositivo intrauterino, né, com o DIU de progesterona de levonorgestrel. Tem os implantes. Qual o melhor DIU, doutora, hoje? Então, existem 2 tipos de DIUs de maneira grosseira, o DIU hormonal e o DIU não hormonal. Os DIUs hormonais, eles são associados a uma redução do fluxo e da dor no período menstrual. Ou seja, aquela paciente que tem muita dor pélvica, que tem muito sangramento. Né? Isso. Esse é o melhor tipo de DIU para essa paciente. Mas se não, uma paciente jovem, Marcelo, eu menstruo super pouco, não tenho nenhuma dor, aí a gente pode tentar o DIU de cobre ou o DIU de cobre com prata, né? Existem as 2 diferenças. E entre os DIUs não hormonais, a grande diferença entre eles é a presença da prata. A prata no DIU reduz um pouco essa questão do aumento do fluxo e do sangramento, que são os principais sintomas referidos pelas pacientes que usam os DIUs não hormonais. Temos também os adesivos, né? Isso. Minha gente, tem um tal de adesivo, você bota. Aí, como é que faz? Eu já usei. Aí eu dizia, não, esse negócio aqui é muito seguro, não. DIU e quando a gente tomava banho e ficava querendo sair, eu dizia, eita, gota, se esse negócio sair, vai dar tilt, né? Mas e aí? Na verdade, Marília, podia ser assim, um receio seu, na verdade, né? Mas os adesivos são super seguros. É principalmente importante para aquelas pacientes que têm dificuldade de lembrar de tomar, porque aí você vai trocar a cada 7 dias, então facilita o uso, né? Para aquelas pacientes que, por exemplo, Marcela, eu uso a pílula e fico nauseada, né? Não fico bem, né? Tem um episódio não se dá, né? Tem gente não se dá com essa questão, facilita, né? E ela acaba por não ter uma metabolização hepática sendo melhor em alguns aspectos. Aí, além do adesivo, né, tem o anel vaginal, que também é contraceptivo, também tem que trocar a cada 7 dias e faz uma pausa de 1 semana. Tem a opção do Implanon, né, que é o implante subdérmico, né, que também é uma forma de contracepção. Seguro esse Implanon? É o mais seguro, né, método contraceptivo. Aí, assim, cada método, Marília, vai depender
da perspectiva da paciente. Uma pergunta que eu gosto muito de fazer é quando você quer engravidar? Sim. Porque, sei lá, Marcela, eu tenho 20 anos, quero engravidar daqui a 10. Não necessariamente vai ter que usar a pílula, né? A gente pode usar um método, né, os LARCs, que a gente chama, que são as contracepções de longa duração, irreversíveis, né? Que é o DIU, né? O Implanon, o implante, por exemplo. Então, assim, dura quanto tempo o implanon? O implante subdérmico, ele dura 3 anos. Os DIUs hormonais, eles duram 5 anos e os não hormonais, eles variam de 5 até 10 anos. Então, é importante fazer 2 perguntas. Primeiro, qual sua perspectiva reprodutiva, né? Daqui a quanto tempo você quer engravidar? E o segundo, será que você realmente pode? Né? Pacientes com infecção genital ativa, elas não podem colocar o DIU, né? Por exemplo, pacientes que têm histórico de trombose, eles não podem usar a pílula. Pacientes com enxaqueca, com essa questão de áurea, também não pode porque aumenta o risco de trombose, né? Pacientes com histórico pessoal de câncer de mama também não pode usar a pílula, né? Isso é um mito. Ah, minha mãe, minha tia, enfim. A carga, a transmissão, digamos assim, a genética do câncer de mama é somente relacionada em 10%. A maior parte das vezes é relacionada ao estilo de vida e ao fato de ser mulher. Então, não é necessariamente a pílula que vai induzir. Antigamente, logo quando os anticoncepcionais foram criados, digamos assim, eram pílulas com maior dosagem. Aí sim, né, teve muita associação com câncer de mama, trombose, alterações cardíacas. Porém, ao longo do tempo, com a evolução da ciência, da medicina, foi se aprimorando, digamos assim. Então, tem cada vez pílulas com menores dosagens, pílulas associadas apenas com progesterona, são aquelas que a gente usa na lactação, por exemplo, para mulheres que não têm indicação de usar o estrogênio. Sim. Então, assim, o melhor não existe. Existe o melhor para cada paciente e a gente vai dosando. E tem que ser avaliado, né, doutora Marcela? Sempre. É como você falou, esse negócio de, eu vou tomar porque a minha amiga toma. Nem sempre dá certo. Exato. É porque, olha, gente, às vezes, tipo assim, você toma, te faz mal, a menstruação, sei lá, fica meio desregulada, fica meio indóida de uma vez só. De vez em quando, indóida, né? A menstruação da gente. E essa pílula, né, tem que ter muito cuidado, porque assim, não é toda pílula que você pode se dar. Existem umas pílulas que engordam, que dizem que engordam, não sei se é verdade ou não. Assim, Marília, engordar é muito difícil a gente conseguir avaliar isso no estudo. Porque toda paciente, ela vai ter um plano alimentar diferente, um estilo de vida diferente, uma genética diferente. Então, quem engorda não é o anticoncepcional? Não necessariamente o anticoncepcional, né? Às vezes a paciente chega lá, não faz exercício, tem uma alimentação errada e usa pílula. Engordei 10 quilos. Paciência, né? Não foi a pílula. Mas... Claro, algumas pílulas, elas podem aumentar a retenção de líquido. Sim. E na balança, isso reflete em peso. Né? Se você está com mais retenção de líquido, você vai estar mais pesada na balança. Isso não quer dizer engordar. Né? Então, assim, aquelas pacientes que são preocupadas com a sua saúde, que realizam atividade física com frequência, têm uma alimentação balanceada, geralmente elas não têm tanto impacto sobre o peso. Agora, se você faz tudo errado e toma a pílula, eu não tenho como dizer quem né, que está fazendo esse efeito. Com certeza. Vamos colocar aqui a pergunta do nosso telespectador? Acho que é uma pessoa que quer saber alguma coisa. Bora lá. Bom dia, minha avó tem trombofilia. Eu tenho medo de ter e passar mal tomando a pílula. Existe essa contraindicação? Não, somente se ela tiver, né? Certo. Então, assim, não necessariamente trombofilia é genético, né? Algo que ela possa ter, mas se ela tem esse receio, é legal ela procurar o hematologista, fazer a investigação para usar a pílula combinada. Vamos lá, a pílula anticoncepcional do dia seguinte. Vamos lá, o dia seguinte, entendeu? Fiz uma besteira, tomei a pílula do dia seguinte. Nossa, é uma bomba, né, doutor? Na verdade... Tem gente que toma no dia seguinte, aí depois toma de novo no dia seguinte. Mas na outra semana é isso. E assim acha que a pílula... Exato. A pílula do dia seguinte, na verdade, já que até queria trazer essa informação, ela não necessariamente precisa ser tomada no dia seguinte. O ideal é o mais próximo da relação sexual. Certo. Porque tem paciente, tive relação hoje, desprotegida, seja lá qual motivo. Vou esperar para amanhã. Não, você toma hoje, né? Você não precisa esperar para o segundo dia. E ela tem uma eficácia de mais ou menos assim, de 3 dias, né? Ela consegue, porque ela vai bloquear a ovulação, vai alterar o muco cervical, vai alterar o endométrio, enfim. Porém, não é indicado, né? Tem pacientes que chegam, é quase seu método contraceptivo, né? Quando eu tenho relação, eu tomo a pílula. Tem um índice de falha bem maior do que os outros contraceptivos.
E não é indicado que faça de rotina, até porque ele pode... Tem pacientes assim que fica com sangramento irregular até após 6 meses ou até mais após o uso de uma única pílula, porque realmente é uma sobrecarga hormonal. É tipo uma cartela inteira, né? Exato. Praticamente. Bora lá, coloca mais uma pergunta aí, Jair. Bom dia. Uso anticoncepcional injetável há mais de 11 anos. Corre o risco de ter algum problema por causa do tempo de uso? É a Giza, lá do bairro das Indústrias. Então, vai depender muito de que tipo de anticoncepcional ela está usando, das comorbidades que ela tem, por exemplo, se é hipertensa, se é diabética, se está associada à obesidade, enfim, do histórico pessoal dela, né? E principalmente de qual regime de pílula ela está usando. Por exemplo, como eu falei, existem pílulas que têm maiores dosagens e menores dosagens. O que a gente recomenda é sempre que após 40 anos a gente tenha o cuidado de usar pílulas com menores dosagens, né? Mas se você é uma paciente jovem, está usando, está bem, não está sentindo nada, provavelmente não vai sentir nada. Mas óbvio, todo anticoncepcional é uma medicação, né? Então, o injetável é uma medicação. Exato, né? Todos eles são uma medicação. O injetável é mais forte? Porque é tipo como não se é que ele seja mais forte, é porque é de depósito. Existem 2 tipos, existem os mensais e existem os trimestrais. Certo. Os mensais, eles são de progesterona e estrogênio, são os 2 tipos de hormônio que o nosso ovário produz. Já os trimestrais, eles só têm a medroxiprogesterona, que é só a progesterona. Então, é uma medicação realmente, uma concentração maior, porque vai durar por aquele tempo. A gente chama de, de depósito, entendeu? Certo. Mas não necessariamente é ruim, mas tudo tem que ser avaliado, a depender de qual, assim, fica difícil dizer, porque eu não sei como é a sua vida, seu estilo de vida. Doutora, a pílula anticoncepcional, ela interfere na libido da mulher? Tem alguma pílula que não é muito boa, que realmente bloqueia? Ela pode interferir sim, porque, assim, como existem várias, né, formulações no mercado, existem algumas pílulas que elas são anti-testosterona, para ficar bem claro, né? Então, elas vão competir mais com a testosterona e vão acabar ajudando a reduzir. As pílulas, de maneira geral, elas podem ter um impacto negativo sobre a libido, porque ele compete com a testosterona. Porém, as que são anti-androgênicas, que a gente chama, né? Que são boas, por exemplo, para aquelas pacientes que têm a síndrome dos ovários policísticos, que têm muita acne, que tem o cabelo muito oleoso, a gente às vezes usa essas pílulas também para controle desses sintomas, né? Se não conseguir controlar de outras formas, e essas são especificamente as que mais geram uma redução da libido. Mas sim, elas podem fazer isso sim. Com certeza, né? Bora lá, coloca mais uma pergunta. Mais uma pergunta aqui na tela. Bom dia. Uso DIU de cobre faz 9 meses. Tá dando super certo. Mas não consigo confiar totalmente no meu DIU. E sinto muitas dores quando estou menstruada. É normal? Bem, esse DIU é o de cobre, né? Ponto 1. Confiar é uma questão, assim, sua, né? Se você quer uma dupla segurança, aí teria que usar um método adicional, um preservativo, por exemplo. Como eu falei, todos os métodos contraceptivos, eles são seguros. Porém, todos podem ter falha. Eu costumo dizer, só não engravida quem não tem relação sexual. É verdade. Né? Claro que a chance de engravidar em uso de um método, né? O DIU de cobre é super seguro, é muito baixa. Em relação à dor, como a gente falou aqui antes, infelizmente, é esperado que as pacientes que usem os DIUs não hormonais, elas tenham um aumento do fluxo e do sangramento. Então, provavelmente, esse sintoma é um efeito do próprio método que você usa. Aí é ideal discutir com o médico, né, com o seu médico, se você quer, né, tentar trocar, talvez por um DIU hormonal que gere menos esse efeito do ponto de vista da dor. Olha, eu vi um vídeo, doutora, de uma mulher que ela postou dizendo que o marido tirou, o namorado, sei lá, tirou o DIU dela na hora da relação e puxou achando que era o fio do OB. Eu achei que era o fio do OB e tirei. E aí era um fiozinho assim, se ele conseguiu retirar durante a relação sexual, já estava mal posicionado. Ou seja, pois corre esse risco. Exato. Assim, primeiro, toda vez que a gente coloca o DIU, é indicado fazer um ultrassom depois, para confirmar que ele está no lugar. Em confirmando, né, que ele está no lugar após 15 dias, 1 mês, a gente libera a paciente para ter relação sexual desprotegida. Porém, existem algumas pacientes que podem ter, por exemplo, um sangramento muito excessivo, uma cólica muito forte e o DIU acabar sendo deslocado. Isso
isso não é o mais comum, tá, gente? Assim, já para deixar todo mundo tranquilo. Pelo amor de Deus. E a indicação mesmo é de fazer controle anual, como qualquer outra mulher deve ser avaliada pelo ginecologista. Mas para ele sair na relação sexual, ele tinha que estar mal posicionado, ele tinha que estar baixo. E aí, com o trauma, né, durante a relação sexual, ele acabou sendo removido. Mas, de maneira geral, não é o que acontece. E aí ela puxou também na bobagem, né? Não foi nem ela, foi ele. Sim, achou que era o fim do bem, entendi. O que é Nasceu, isso, né? Gente? Nasceu. Infelizmente, né? Teve esse episódio aí com essa coitada dessa mulher. Eu chorava tanto que eu fiquei até com pena dela. Mas coloca a próxima pergunta. Próxima pergunta, Jai. Bom dia, anticoncepcional afeta o cisto mamário? Bem, assim, o cisto mamário, ele é comum em pacientes que são jovens, que têm estímulo hormonal, né? Então, assim, tem pacientes que usando pílula acabam tendo mais cistos, mas mesmo que ela não estivesse usando a pílula, ela também tem uma chance, né? Que faz parte do ciclo menstrual da mulher. A mulher, independente de usar a pílula, ela vai ficar mais retida antes da menstruação, ela vai ter mais dor nas mamas, ela pode ter a formação de cistos, e tudo isso são alterações benignas, que a gente só acompanha. A chance de um cisto ter uma transformação maligna é muito baixa. A gente geralmente se preocupa mais com os nódulos mamários do que com os cistos. Mas, infelizmente, alguns pacientes podem ter surgimento de mais cisto, alguma coisa do tipo. Mas não é o mais comum. Eu já escutei um relato, só pra gente finalizar aqui, de pessoas que disseram, eu estava tomando meu anticoncepcional bem direitinho e engravidei. Disse, não, peraí, tem alguma coisa errada. Não é possível, né? Uma pessoa tá tomando um anticoncepcional bem certinho e engravidar. Isso ocorre mesmo, doutora? Pode acontecer, Marília. Toda pílula, todo método contraceptivo tem a sua falha, né? Porém, geralmente tem que investigar se essa paciente usou o correto. Por exemplo, no dia que ela usou, ela, por exemplo, teve uma diarreia muito próxima. Então, talvez não possa ter tido uma boa absorção. Ou então, ela estava doente e teve episódio de vômitos, né? Então, perdeu. Então, assim, às vezes a gente encontra uma paciente que no esquecimento, né? Esqueceu uma, duas... E às vezes por desinformação. Por isso que eu falo, é importante você passar no médico, porque eu já recebi paciente até dizendo que, doutora, eu tomo toda vez que eu tenho relação sexual. Ou seja, no dia que ela não tem, ela não toma. Então, assim, nem sempre é óbvio pra gente, né? Pra mim é muito óbvio, porque eu estudei isso. O bloqueio é? Eu tenho uma relação hoje, eu vou tomar. Pronto, aí amanhã eu já não vou tomar, porque eu não tive. A gente escuta de tudo, né? Às vezes eu tomo e dou uma pro meu parceiro. Então, assim, nada... Já escutei de tudo. Então, por isso que é importante você ser avaliada por um médico para ele poder te instruir. Olha, toma assim, se esquecer faz isso, usa camisinha, né, nesses períodos, enfim. Existe essa indicação mesmo de ser avaliado por um médico, até porque existem contraindicações que é só na consulta médica que a gente vai poder avaliar. Maravilha, doutora, obrigada por você ter vindo aqui no nosso Manhã da Gente, né, falar um pouquinho sobre as pílulas. Lembrando que pílulas anticoncepcionais, qualquer uma que seja, não vai prevenir de doenças, tá, gente? Pelo amor de Deus. E previne a camisinha. Vai usar camisinha, né? E se sair dando a louca por aí por todo mundo, use, pelo amor de Deus, camisinha. Se você tem um parceiro fixo, um parceiro que não pula cerca, que não vive aí, saindo, fazendo coisa errada, aí beleza, pode até ser que você confie ali, né, doutor? Exato. Mas se for um que é bandoleiro, que vive no mundo, que vive fazendo coisa errada, use camisinha pra você não pegar a doença, viu? Porque senão ele vai trazer pra casa, tá bom? Desculpe aos homens, viu? Mas é a verdade, minha gente. Eu vou a um pequeno intervalo, agradecer aqui a todo mundo que participou aqui no nosso programa. Tem muitas mensagens ainda, já está falando ali, mas infelizmente o nosso tempo é bem rapidinho, bem curtinho e a gente não tem mais tempo, tá bom, gente? Vou a um pequeno intervalo e volto já.